Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Hoje nós estamos aqui com 3 lideranças, cada um aí que são o exemplo na sua área. Estamos aqui hoje com Chico Nunes, que já passou aqui conosco no episódio 15, Adeilton, que participou conosco no episódio 4, e Wagner Breckfeld, acertei? Sim, que está estreando aqui hoje, um dia especial para a Paraíba, onde saímos de um encontro com os membros do Farol da Paraíba, com o ministro Wellington Dias, governador, vários secretários, deputados, enfim, foi um dia muito especial e vamos aqui bater um papo hoje de como foi esse encontro, como foi esse dia de muita troca de experiência e também de propositura. E para começar, eu vou fazer uma mesma pergunta para os 3, porque muita gente me pergunta o que é o Farol PB. Chico Nunes, o que é o Farol PB? E seja bem-vindo aqui ao nosso episódio do podcast A Bússola do Gestor. O Farol, Josuel, para tentar objetivar uma definição, né, o Farol é uma união de lideranças, não é, tripartite, onde nós conseguimos reunir líderes do segmento produtivo, né? São 25 segmentos hoje, a maioria com predominância da indústria, mas nós temos empresários do comércio, do setor de serviços, turismo, nós temos segmentos no campo da academia. Hoje são 6 universidades, né, que fazem... Aumentou uma, não foi hoje, né? Aumentou uma, porque essa conta eu estava esquecendo do Sectras, né? Também é uma faculdade, é uma universidade. Então, são 6 reitores, nós temos bancos, né? Nós temos Banco do Nordeste, está chegando aí cooperativas de crédito, nós temos o Sistema Cooperativista Brasileiro, nós temos o Institutos de Pesquisa, a exemplo do INSA, né? Instituto Nacional do Semiárido, nós temos conselhos profissionais, a exemplo da OAB, do Conselho de Economia, do CREA, nós temos, enfim, um mix, né, de lideranças que representa as áreas do pensamento, as áreas do conhecimento, áreas estratégicas, quando a gente tem por objetivo construir propostas que visam o desenvolvimento da Paraíba. Então, esse movimento ele tem essa configuração, né? Tem um braço político no campo da articulação, mas de maneira não partidarizada, e tem um desafio de ser um provedor de soluções, de ideias, de projetos, né, que possam impactar. Eu gosto daquela expressão, é uma usina de ideias, né? Uma usina de ideias. Então, tentando ser objetivo, é isso o Farol, né, que nós temos hoje em curso aqui na Paraíba. Chico, com larga experiência aí em presidir entidades, é o nosso presidente, tá certo? E estamos bem representados. Wagner, que também é empresário, que é presidente do Sinduscom. Para você, como é que você define hoje o Farol? Quando te pergunta, Wagner, Farol PB, o que vem à sua mente? Como é que você define com suas palavras o que é o Farol? Olha, desde os primeiros contatos, primeiras reuniões que a gente participou, José, eu fiquei muito empolgado, porque a gente está saindo, né, daquela, até comentei ainda há pouco com vocês, a gente está saindo daquela mesmice, né, daquele antagonismo, daquela rame-rame político e, de repente, você cria participa de uma instituição, né, partidária, uma instituição que tem tudo a dar, aliando a academia com quem está produzindo, quem está gerando emprego, e buscando o caminho e dando norte, né, a quem tem o poder para fazer, que é o governo do Estado, que é o prefeito, enfim, o legislador, né, para buscar um caminho, né, nos mais diversos gargalos existentes nesse Estado, né? Hoje mesmo a gente falou lá na reunião, uma visita do ministro, o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, e o nosso governador João Azevedo, por sinal, o João está de parabéns, e todos que fazem o Farol, mas para mostrar o que está acontecendo. E você vê o que a gente questionou, o que a gente mostrou, a gente teve uma resposta de imediato. Por exemplo, me surpreendeu, né, e esse é o objetivo do fórum, né, mostrar o que está acontecendo para que tenha uma resposta de imediato dentro desse Estado que passa tantas dificuldades, tantos problemas, muitas vezes
não sabe, o gestor não sabe o que está acontecendo, e muitas vezes o gestor está muito envolvido na parte política, esquece a parte técnica, e nós estamos aqui para isso, né? Nós não temos cor partidária, né? Nós não temos partidos, não temos interesse em buscar... Nosso interesse é que dê certo, né? Dê certo, que o Estado dentro do Estado caminha e busca resposta para tantos problemas que a gente tem aí nesse Estado. Então, desde o primeiro dia que eu tenho assim, abraçado a causa, obviamente, dentro do tempo que eu posso, porque nós temos uma empresa familiar, e a gente tem que estar na parte comercial, tem que estar na parte de contratação, tem que estar, né, criando, né? Não é fácil, né? Executando. Você vê que é a parte da existência e a parte da essência. É a né? essência. Então, veja bem. Então, a gente tem que estar conciliando. Então, onde eu participo, onde eu posso, eu participo efetivamente, porque vejo que o Farol tem muito a contribuir com esse Estado, mas muito mesmo, entendeu? Basta acontecer o que hoje a gente viu, né? Vocês estão dando guarida, né, às nossas lamúrias, às nossas argumentações, às nossas, né, reclamações ou observações, como queiram ver, né? Porque se observarem, se deram a atenção necessária, o que a gente hoje, por exemplo, rapidamente, em rápidas pinceladas, comentamos, todos nós, né? E tivemos a resposta, eu acho que esse Farol vai longe. Em tão pouco tempo já tivemos, Tenha dúvida, já tivemos várias oportunidades de mostrar que nós que estamos do outro lado, que nós que sofremos as consequências das decisões tomadas por quem está muitas vezes no gabinete não conhece a fundo, eu acho que foi uma demonstração já de que eles estão nos ouvindo. Porque... E o importante, sabe, José, é que esse maniqueísmo que a gente não participa, sabe? Essa história que o lado bom e o lado ruim, isso nos interessa de forma... Nós queremos que o Estado dê certo, que o país funcione, não importa quem lá esteja. Isso é o que tem me chamado a atenção. E desde o primeiro dia, né, a gente tem feito muitos comentários nesse aspecto. Isso vai ser o diferente. E eu digo sempre, não adianta ser melhor do melhor, nós temos que ser diferente. Né? Nós temos essa obrigação, né? E a busca, a solução, os problemas está em ser diferente. Nós vamos ser diferentes para esse Estado, se Deus quiser. Com certeza. Chico é o nosso presidente, você foi o cara que trouxe a primeira semente, fiquei sabendo também que é o recordista de podcast aqui, não é isso? Deixa eu perguntar a você por último, quando tem aquela vontade no seu coração, e Adeilton, que é presidente do Grupo Oficina, é um empresário aí de áreas diferentes, da indústria, é Santo, não é isso? É a Oficina Móveis Planejada e também agora da rede de franquias Viva, é isso mesmo? Exatamente. Fazer aqui seu merchandising aqui, se você vender mais uma franquia, vai ser... Traz aqui minha comissão depois, né? Vamos lá. O Pix, ei, Adeilton, pra você, cara. Vamos lá. Primeiro dizer que é um prazer e uma honra dividir não só essa mesa, mas esse fórum, né, com pessoas assim tão, eu diria, elevadas assim, do ponto de vista humano, que pensam no coletivo, que pensam no longo prazo. Chico tem sido um líder exemplar na condução, muito equilibrado. Não é nada fácil conduzir outros líderes, né? A gente tem várias lideranças. Ele fala isso lá no outro... Interrompendo você aqui, tá? No outro podcast, perguntei para ele qual foi a maior dificuldade. Disse que foi... um aprendizado, né? Aprendeu a liderar líderes, tá certo? Mas é um desafio e nós temos sempre feito essas observações e tomar esse cuidado pela responsabilidade que Wagner trouxe aqui, que nós temos, né? Que nós adquirimos que com tão pouco tempo, tanta representatividade, então isso nos enche de responsabilidade, mas pela condução do nosso presidente Chico Nunes, as coisas estão caminhando muito bem e os resultados começam a aparecer. Respondendo à tua pergunta, para mim o Farol é uma organização da sociedade civil, de forma partidária, como o Chico falou, que traz lideranças, diferentemente dos outros movimentos existentes, de atividades distintas, né? Não apenas empresarial, porque a gente tem muito isso, né? Entidades que tratam de objetivos específicos e aqui a gente é muito mais plural. Multissetorial, né? Multissetorial e vai além da atividade empresarial. Um outro diferencial do Farol, que sempre foi defendido, é a participação com o CPF, não com o CNPJ, porque isso
atinge um comprometimento mais profundo daquelas pessoas que estão ali. E são pessoas que estão verdadeiramente com o propósito de fazer o melhor pelo nosso estado, de transformar o nosso estado num lugar cada vez melhor para se morar, para se fazer negócios, e inclusive inspirado em outros cases aí que o Chico conhece muito bem e que trouxe como referência para nós. Então, é algo realmente muito promissor, isso que está sendo construído. Claro que a gente está apenas no início, né? Ainda tem muito por ser feito, mas a gente tem uma base muito sólida sustentando esse edifício aí que a gente está construindo. Eu estava falando aqui antes de começar, aqui nos bastidores, sobre o dia de hoje. Eu não tenho conhecimento de um dia tão bem representado por vários setores com os governantes na história da Paraíba. Eu não tenho conhecimento de um case desse, sabe? E em tão pouco tempo. Chico, do nascedouro até os dias de hoje, faz uma breve retrospectiva para quem está nos assistindo aí, ficar na mesma página que nós, tá? Perfeito. Então, Josué, nós temos assim na construção do farol, né, o que eu chamo os pontos altos, né? Dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer quando definimos essa importância do farol ser um canal do diálogo, né, de comunicação entre a classe produtiva, né, entre a academia, entre a sociedade organizada e a gestão pública. E quando eu falo gestão pública, eu não estou direcionando o foco exclusivamente para o poder executivo, não. Porque o legislador, né, o parlamentar, ele é também um gestor público, né? E aí nós temos, dando cumprimento a esse objetivo, a esse propósito, nós temos feito esse papel, né? Porque ainda no início do farol, com 2, 3 meses de existência, nós conseguimos, em tempo recorde, elaborar uma agenda, né, de desenvolvimento da Paraíba, com 10 pilares prioritários, com 36 estratégias, com 114 ações, né, para executar as estratégias. E aí, com isso, nós exercemos o lado técnico, o braço, não é, do pensamento estratégico do farol, né, com essa ênfase no desenvolvimento. Mas a gente entende que isso só anda, né, só tem equilíbrio se a gente fizer direito, né, fizer a articulação, né, com a política. Tudo no mundo, não é só no Brasil, nem na Paraíba, né, funciona através de política. E o nosso cuidado é se envolver com esse ambiente político sem partidarizar. E aí nós fizemos, no segundo turno do ano passado da campanha de governador, nós fizemos 2 cafés da manhã, né, porque nós nos reunimos quinzenalmente, como vocês sabem, né, que fazem parte do nosso time, né? Então, nós fizemos um café da manhã com o então candidato Pedro Cunha Lima, outro com o então candidato, João Azevedo. Esse foi o primeiro ponto alto, vamos dizer assim, na perspectiva de já ir consolidando esse canal de diálogo. Depois, já no pós-eleição, nós tivemos um café da manhã aqui em João Pessoa com a bancada federal. O quórum não nos deixou contente, né? E aí houve uma sugestão do então coordenador da bancada federal, o senador, hoje senador Efraim Filho, que nós fôssemos a Brasília, e nós fomos a Brasília no mês de abril agora, que foi um outro ponto alto, né? Porque conseguimos sensibilizar um número na aferição dos próprios parlamentares, um número recorde, né, para nos prestigiar, digamos, com a participação deles nesse dia. Tinha 2 senadores, né? Isso, dos 3. 2 dos 3 e senadores. 9 deputados dos 12. 9 dos 12, né? Segundo eles, era um número, né, de certa forma, recorde, né? E aí nós entendemos que a coisa tinha, de fato, tomado um ritmo, né? A proporção, né? Uma proporção em que a classe
política estava nos atendendo nas nossas reivindicações. Tivemos depois encontros, por exemplo, reuniões com o presidente da Assembleia Legislativa, Prefeito. daqui da Paraíba, né? Adriano Galdino, tivemos reunião com o prefeito Cícero Lucena, e nós estamos avançando nessa construção de ter um canal de diálogo, né? Mais ampliado possível. Hoje foi um outro ponto alto, né? Porque foram almoçar conosco o ministro Wellington Dias, como você já mencionou, do Desenvolvimento Social, o governador João Azevedo, né? Então já pela segunda vez conosco, um staff, né? Bem representativo de secretários, né? O vice-governador Lucas, Tinha vereador, o próprio presidente coordenador da bancada federal, que é o deputado Damião Feliciano, enfim, a esposa dele. A esposa que está lá num cargo, né, no Ministério do Desenvolvimento. Então, o encontro de hoje, né, foi, eu diria assim, um quarto ou um quinto momento muito expressivo que nos dá uma certeza de que o braço, né, da articulação política, o braço do diálogo, o braço em que a gente pode chegar para esses gestores e dizer, olha, nós estamos aqui, né, dando a mão porque nós queremos caminhar juntos pela compreensão de que se o propósito é desenvolver a Paraíba, essa missão não é só para a gestão pública, né, e nem é só para a iniciativa privada. Essa missão, né, cabe aos dois lados, né, somando-se à academia e à sociedade organizada. Então, assim, nós temos uma avaliação extremamente positiva, estamos confiantes de que o Farol está conseguindo avançar num ritmo que para a gente, né, passa a ser a cada dia mais desafiante, porque nós estamos já naquela perspectiva de superar... O que vai ser o próximo? De superar a si próprio, né, e qual vai ser o próximo passo. Mas nós temos uma riqueza, né, Josué, de líderes dentro do Farol, né? Nós temos pessoas que têm muita expressividade, né? Muita network, né? São pessoas que, mesmo a gente valorizando, como dizia Adeilton, o CPF de cada um, porque é o exercício cidadão que nós estamos fazendo lá também, mas nós temos muito CNPJ lá dentro, né? Pessoas que têm assim uma network fantástica. Eu acho que isso é que soma a riqueza, né, fantástica, esplêndida, né, do nosso Farol. Muito bom. Falando hoje um pouco sobre o nosso encontro lá com o ministro, o governador e os demais que já citou aqui. Qual é o sentimento nesse momento, Wagner? De certa forma, ele falou, por exemplo, sobre a Transnordestina, né, isso que você fez na sua fala, e alguns marcos, digamos assim, para a estrutura do país, que se sair, como ele falou ali, eu acho que daria um salto muito grande, não só a Paraíba, mas o Nordeste como um todo, né? Porque eu acho que a gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar na nossa região como um todo, e no Brasil como um todo também. Eu estive acompanhando aí algumas discussões sobre essa questão da reforma tributária e fala-se muito que existe uma dívida histórica com o Nordeste. Tá certo? O Nordeste não é pobre só porque é pobre porque os governantes que passaram nos últimos 40, 50 anos aí foram priorizando a região sul. Então, então você falou lá muito bem sobre esse tema aí, o que você diria hoje? Qual é o seu sentimento entre o que nós estamos pleiteando, que nós pleiteamos, nada mais nada menos do que uma Paraíba melhor para se morar e trabalhar, como a Adeilton falou aqui. Nós estamos pleiteando projetos de Estado, não só de governo. Nós estamos querendo isso, que eles olhem para frente. Nós estamos pleiteando que quando forem tomar decisões, vejam o que impacta do outro lado. O próprio ministro disse, palavra dele, né? Que quem gera o emprego foi o governador. Quem gera o emprego são as empresas. Né? Então, qual é o seu sentimento nesse momento, Wagner? Eu acho que ele está no caminho certo em ver que a resposta está no Estado, não no governo. Não é? Obviamente que o governo dá o norte para que o Estado busque o seu potencial, né, econômico. E a Paraíba, se você fizer
né, buscar da sua memória, as suas reminiscências, e você teve aí, onde eu falo, a questão do Porto de Cabedelo, nas ferrovias, por exemplo, que me dói bastante, porque você teve um iluminado das pessoas, né, lá da República Velha, de 1930, né, antes de Getúlio, com a construção da linha férrea que ligava o sul, ao norte ao sul, né? E eu lembro que até a década de 70, 80, você tinha o Asa Branca e fazia a ferrovia transporte pessoal de Fortaleza ligando a Recife. E eu andei nele, eu vim de Caiçara para João Pessoa. Eu andei de São João para Souza. Quando o trem pendia para um, eu pendia para o outro, era criança. Era o Asa Branca, era um sucesso total. E o menino, a gente saía de São João do Peixe para Souza, de 7 horas, de 10 horas vinha voltando de Recife. Aí pegava lá em Souza, chegava em São João de 11 horas. Então você vê uma ferrovia, né, enfim, hoje sucateada porque foi privatizada e quem privatizou não tem interesse em tocar para frente. Aí você vai para um porto de Cabedelo, que a movimentação portuária de 10 anos atrás é a mesma de hoje. Não é por uma questão de política de governo, nem muitas vezes de Estado. É que nós estamos perdendo a concorrência, a competitividade por falta de investimento. O Estado é pobre. Nós temos menos de 1% do PIB nacional, né? Então, aí o pouco que sobra vai investir aonde? Né? Tem toda uma questão de interesses, obviamente, de forma muito legítima, e não é nenhuma crítica da bancada no Estado, seja a nível federal como estadual, com essas emendas, e muitas vezes os grandes projetos ficam de fora. Então, por exemplo, é preciso reativar essa ferrovia. Não faz sentido. Né? Você não consegue mercado em larga escala se você não tem um tripé logístico para escoamento da produção da indústria, etc. Né? E quando eu falo nisso, você tem que pensar no transporte ferroviário, rodoviário, né? e marítimo. Né? Então, eu sinceramente fico sem entender. Você tem uma triplicação da BR-230, né, que é para chegar até o marco zero da Transamazônica, que é o Porto de Cabedelo, até um dado histórico, até um ponto para visita pública, né? Está lá a placa, né? Quilômetro zero da Transamazônica. Aí você está a 3 quilômetros da porta, você não pode nem sequer duplicar. Então, esse porto vai ser sempre um porto de pequena movimentação. Aí você vai para Suape, Pecém, e nós estamos sendo engolidos constantemente pela agressividade e a competência política de Pernambuco e Ceará. Isso é fato. E nós precisamos estar exatamente cobrando isso, sabe, Chico? Entendeu? De uma forma muito tranquila, serena, né? Perdendo espaço, porque os grandes obras, os grandes empreendimentos não são lembrados, entendeu? Isso é péssimo. Como é que você está aqui com a Jeep aqui a 50 quilômetros, né? Podia muito bem estar escoando pelo Porto de Cabedelo, se nós tivéssemos áreas. Mas nós não temos área portuária porque, de uma forma equivocada, governos passados, e eu sempre falo em gestões passadas, não é do gestor, eu falo em política de Estado. A gente deixou o Cabedelo avançar para a área portuária. Você tem 40 quilômetros de área, 40 quilômetros quadrados de área portuária, tá certo? Aí você chega para 40 mil metros quadrados, são 40 hectares, aliás. Aí você vai para Suape, você tem 15 mil hectares, gente. Aí está lá um complexo portuário, né, industrial de Suape. Mas não vamos concorrer com ele nunca. Então, precisa a gente alertar nosso governante para isso. Então, sem porto não caminha. Todas as riquezas que entram e saem no Estado é para o porto, não é para o rodoviário, não é para o transporte rodoviário. É preciso resolver essa questão portuária. Né? Eu tive um governador com uns colegas no início do governo e tinha esse projeto lá para que se construísse essa ponte, e eu acho que ele vai retomar isso agora, né, para desafogar essa BR-230 e aí sair ali na 101, né? É preciso buscar isso. Não faz sentido a gente estar marcando passo, né? E o papel do Farol é esse, tá? Sem nenhum viés político, apenas cobrando, né, dos nossos gestores,
né? E tem que ser feito. Não tem justificativa. Educação, por exemplo. Tem o Ceará lá na frente, né? Você tem 73% do jovem na idade escolar no sul do país frequentando a escola. Nós temos no Nordeste, principalmente na Paraíba, 50%. E esses outros 50% estão fazendo o quê? Sabe, gente? Então é preciso buscar a escola de tempo integral, sabe? Temos aí minério de ferro aí na região de Nova Olinda, se eu não estou equivocado, e na região do Buqueirão, Cajazeiras. Esse minério só sai se for via ferrovia. Rodoviária é inviável. Consegue ter esse E são minas jazidas, sabe, de um teor de muita qualidade, e a gente não avança, né? Então, A Paraíba, você falou de alguns números, Wagner, sobre o crescimento imobiliário aqui, mesmo na pandemia, que foi maior do que Pernambuco e Rio Grande do Norte. Foi isso mesmo? nós somos referência para o Brasil. Eu vou te dar um número aqui. Os 7 estados da região norte, de 2018 a 2021, financiou 3 bilhões e 100 bilhões de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Você sabe quanto financiou só a Paraíba? 2 bilhões e 800 milhões nesses 3 anos. Nesse trimestre agora, 2023, a gente já chegou a 600 milhões. 10% do que é destinado para o Nordeste. Por quê? Porque a construção está andando a passos largos, sem ninguém atrapalhar. E andando dentro da legalidade. Como você disse hoje, né? Se não botar a mão para ajudar, nem para atrapalhar, já a coisa ajuda. vai bem, entendeu? E graças a Deus a gente tem, né, nesse aspecto, tem que elogiar e vou encerrar. Elogiar, a gente tem uma relação muito boa com os entes governamentais, com as instituições fiscalizadoras, entendeu? E a construção tem andado bem. Obviamente que há alguns entraves, que é normal, entendeu? Né? Mas no cômputo geral há uma relação muito bacana e muita transparência. E a gente está evoluindo muito, você não tem dúvida disso. O ministro já foi governador, não é isso? Isso. Ele já esteve do outro lado Sim. já da cadeira, pedindo, digamos assim, investimentos para o estado dele. Ele se mostrou bastante empolgado com esse momento de, vou chamar aqui, de fazer diferente pelo Nordeste. Esse é o meu sentimento. E você, Adeildo, como é que você saiu do encontro de hoje, quando você vê o nosso pleito, como já falei aqui, nós não quer nada demais, até vamos para sugerir, não é isso, Chico? Como vocês dizem aqui, nós aparecemos para ajudar, nem para pedir. Mas qual a sua experiência que você tem aí, muito grande, está internacional, tá certo aí? Qual foi o sentimento que você saiu daquele encontro hoje, você que participou já de tantos momentos, inclusive foi visitado, foi isso? Foi. Quando foi visitado, qual é o seu sentimento? Bom, eu saio otimista, porque independente dos resultados que virão, que ainda é muito cedo para dimensionar, mas o simples fato de ter essa abertura, essa aproximação, o diálogo com o setor produtivo, que nós tanto reivindicamos há tanto tempo, isso já é um excelente sinal, né? Como o Chico falou aí, elencou tantas representações políticas que já sentaram conosco, o governador pela segunda vez, com todo o seu staff, e somado a isso, um ministro, né, de uma área importante, estar conosco para nos ouvir. Isso mostra, claro, a força do Farol, mas mostra também uma grandeza, uma humildade do outro lado, né, de estar disposto a estar ali escutando, né, tomando nota e tomando providências e prestando conta também do trabalho. Eu estou otimista, porque de fato são apenas 6 meses, né, de governo, e a gente já tem uma oportunidade como essa, numa pasta que é fundamental para o Nordeste, um ministro com larga experiência, né, que teve 4 mandatos como governador, que presidiu o Fórum, né, do Nordeste, né, de governadores, e que falou, assim, trouxe uma fala muito alinhada com as expectativas do nosso grupo, né? Que é esse de diálogo, de construção coletiva e, principalmente, de enxergar que a carteira assinada, o emprego, é o maior e melhor projeto social que um governo pode ter. E reconhecer que eles precisam das empresas para lograrem êxito nesse objetivo que eles têm, nesse propósito que eles têm. Então, eu fiquei muito otimista. Eu participei de algumas outras reuniões com um grupo de trabalho, juntamente com o Chico também,
É fato que o programa não está 100% pronto, o que é bom por um lado, né? Porque também nos dá a oportunidade de contribuir, de construir juntos. Nós estamos otimistas. Nós falávamos há pouco, né? Você falando de que o Farol é uma usina de ideias, né? Chico sempre fala isso. Mas a gente sabe também que as ideias não bastam, né? A gente tem que ver a execução, como é que isso vai acontecer, porque boa ideia tem muita por aí. Gente, para dar ideia também tem muita. Agora, para fazer acontecer é outra história, né? E nós estamos nos propondo a ajudar também nessa etapa também. Então, eu saio de fato otimista com a postura tanto do governo estadual quanto do governo federal de nos ouvir humildemente ali com o propósito de dar as mãos e de construir um país melhor. Isso também é meu sentimento também, assim, a forma como nós temos sido recebidos, sabe? E a forma como você percebe o carinho que eles têm pelo projeto, eles pegam, eles discutem, eles mostram, fazendo justiça também aqui, o deputado Rui Carneiro, lá em Brasília, pegou o material, solicitou, façam, transformem isso aqui em projeto. Então, assim, eu tenho visto realmente uma boa receptividade. E acho que essa nossa ideia de ir com o CPF, como o Chico sempre fala, né, Chico? Essa ideia como é que é? Com o CPF você não pode mandar representante, né? Que não tem representante melhor do que o titular, não é isso? Eu acho que essa disposição de eu quero contribuir, eu acho que é uma contribuição muito útil para qualquer um que esteja ali à frente daquela pasta, tá certo? Chico, e os próximos passos aí para o Farol, Chico? O que você está pensando aí como líder aí, que vem conduzindo muito bem? O que você está pensando aí? Tem alguma pauta já? Tem o que tem pela frente, Chico? Temos sim, temos uma pauta e pegando bem esse comentário, né, de Adeilton, né, da preocupação que nós devemos ter em relação à questão de não só planejar, né, mas a gente precisa. Eu gosto muito de uma frase de um economista canadense, né, chamado Sam West, que onde ele diz que a execução supera a estratégia, né? Então a gente precisa pensar em executar, né, muitas dessas estratégias que nós estamos propondo, não necessariamente ficando ao nosso cargo, né, toda a operacionalização disso, mas precisamos, né, liderar determinadas articulações para que aqueles que estão citados como potenciais executores, né, possam, digamos, ser provocados no bom sentido, né, para fazer acontecer. E aí, nessa perspectiva da gente ter os próximos passos definidos, um deles é exatamente no âmbito do que nós construímos na primeira versão da agenda, né, na primeira agenda, nesses 10 pilares do desenvolvimento, nós estamos nos debruçando, né, sobre eles para ver quantos projetos estruturantes a gente vai extrair, né, daquelas 36 estratégias, e vamos apresentar isso aos potenciais parceiros executores num detalhamento, né, muito mais já adequado à fase de execução. Então, esse exercício nós já estamos iniciando, né, conversamos sobre isso no nosso último encontro, né, nosso último café da manhã. E, claro, nós vamos precisar, em alguns momentos, de ter a expertise de pessoas que estão, né, fora do contexto do Farol, né? Mas vamos precisar de recursos, né, obviamente, né, mas nós temos esse desafio, porque uma vez construído ou sistematizado essa versão nova da agenda que a gente começa a trabalhar nela agora, a gente quer sentar com o escalão técnico do governo e secretários da área do desenvolvimento econômico, né, para discutir isso. Já estamos alinhando esse entendimento, né? Nós precisamos ter, e aí me permita abrir aqui um espaço para fazer um agradecimento, né, ao
Fórum Rapaz, Celso você não Furtado. pede permissão, rapaz. Você manda, rapaz. Só te interrompendo, eu não esqueci. Eu sei 3 vezes já. Quem quiser pegar os 10 pilares, é só entrar no site Farol PB e lá você baixa o PDF com todas as explicações melhores do manual que ele falou aqui, tá? Pode ir. Bem lembrado. Então, assim, nós estamos consolidando, né, Tá falando do Fórum Celso Furtado. concluindo o nosso processo de institucionalização do Farol. Nós não tínhamos ainda um CNPJ. E, por exemplo, para assinar o termo hoje de parceria com o Ministério, nós precisávamos de um. E aí, o nosso integrante do Farol, né, nosso parceiro, que é o Fórum Celso Furtado, né, nos cedeu gentilmente, através do presidente Celso Mangueira, né, o CNPJ, e assim, de forma até muito coerente no que também se define como objetivos do próprio Fórum Celso Furtado, né, porque eu conheço, né, fui fundador do Fórum Celso Furtado, fui o primeiro presidente, né, e aí foi um momento assim de construção que chegou a hora do Fórum Celso Furtado, né, se fazer presente de maneira mais intensa nesse processo de hoje. E fica aqui a nossa gratidão ao Fórum, a todos os integrantes e ao presidente Celso. E finalizando, né, nessa questão das perspectivas que nós temos para o Farol, o que a gente precisa ter como foco sempre e mantendo o Farol muito ativo, porque eu uso uma expressão bem popular na linguagem nossa, né, paraibana sertaneja, que aqui eu sei que o Wagner você é meio, como é que a gente chama ali, do Curimataú, né? Adeilton já é mais... Eu sou mais- quase que eu nasci já é papagêo. mais litorâneo, né? Final de divisa ali. Mas eu uso uma expressão que a gente precisa ter cuidado, né, e muito empenho para que o Farol não faça apenas o voo da galinha, né? Quer dizer, você começa, tem um rompante e depois falta ideias, falta ações, falta motivação e a galinha volta a andar, né, sem muito... né? Enfim, essa é que é a ideia. Então, Constância de propósito, né, Sheik? constância de propósito. Então, assim, nós precisamos ter uma consciência de que os desafios são grandes, né? Existe muito que se fazer em prol do desenvolvimento da Paraíba. Ideias também existem diversas. O nosso grupo, né, tem uma riqueza imensa, tem, né, ali uma reserva, né, de conhecimento, de expertise muito grande, né? Pessoas que sabem, né, a realidade, conhecem a realidade do nosso estado, e aí a gente precisa ter foco naquelas potencialidades que nos diferenciam. Então, assim, porque a Paraíba tem potência, tem sol e praia, tem isso, tem aquilo, vamos impactar o turismo, mas sol e praia tem em todos os estados do Nordeste, né? Então, a gente não vai ser muito diferente nesse campo. Mas onde é que a Paraíba tem potencialidades que só nós as temos, né? A localização geográfica, por exemplo, é uma delas, né? A potencialidade para a geração de energia limpa no campo fotovoltaico é outra. Nós temos o segundo melhor sol do mundo, né? Então, são coisas que só existem na Paraíba e que são potencialidades. Porque a gente tem que ter uma consciência, meus companheiros, amigos, é que para a gente ter esse Nordeste avançando, essa Paraíba se desenvolvendo num ritmo que, né, nos crie uma vantagem no cenário nordestino e brasileiro, a gente tem que fazer mais do que os outros. Porque enquanto a gente está aqui se mexendo, pensando e tal, os outros não estão parados, não, né? Os outros estados também estão lá, né, com suas articulações, as regiões estão se mexendo, porque ninguém está de braço cruzado e diz, não, vamos cruzar os braços e esperar que a Paraíba, né, corra e chegue junto da gente e se iguale para a gente seguir juntos daqui para frente. Não existe isso. Então, a gente tem que ser mais ágil do que, né, os nossos vizinhos, do que os nossos compatriotas de todo o Brasil, sem, obviamente, gerar qualquer concorrência predatória, dentro de uma relação sadia,
né, trabalhando aquilo que efetivamente poderá fazer da Paraíba, né, um estado competitivo em diferentes áreas que venham impactar o nosso desenvolvimento. Bacana. Você falou também lá hoje sobre a questão da malha viária. Nossa, foi uma comparação com a de Piauí, foi isso? Que disse só não suas estradas são boas, ministro, só não é melhor do que a nossa. Nossa, né? Entendeu? Como é que tá essa questão da malha viária do estado? Mas eu acho que não foi, foi outro colega que falou, lembro Foi? bem disso. Mário Borba. Ah, foi Foi Mário Mário Borba. Borba, Mário é Borba. isso, Um abraço a Mário Borba aí, não é isso? E também para o nosso vice-presidente Zé Carneiro, que está viajando, não pode estar com a gente hoje, não é isso? Zé E todos os Carneiro. Mas membros. nesse aspecto Grande da contribuição. malha rodoviária, entendeu? Nós somos referência para o Brasil. Todo caminhoneiro, quando fala, vai pegar uma rodovia na Paraíba, ele fica, entendeu, já doido para chegar nas nossas rodovias, porque são boas, sempre bem conservadas, né? Isso é fato, não tem nem o que comparar. Se você pegar ali, por exemplo, a região norte ali da costela da 230, né? Do lado de Picuí, depois de Santa Luzia ali, São José de Sabugi, quem vai para Caicó, tem vários vídeos, você vê o que é a nossa estrada paraibana e o que é a do Rio Grande do Norte, é uma diferença enorme. E nesse aspecto, eu queria até falar aqui na questão do pilar do turismo, você vê como um empresariado paraibano, ele tem competência. Ele sabe fazer, só falta, né, alguém não atrapalhar. Um ambiente. O ambiente, o Permite negócio é empreendedor. favorável, não tenho nem dúvida disso. Vou dar um exemplo aqui, claro. Construção civil, turismo. Há 20 anos atrás, você tinha turismo como referência Natal, concorda? A Via Costeira, né? É. E o nosso polo turístico aqui até hoje não caminhou bem ainda, né? Porque não tem nem a infraestrutura pronta ainda. Né? Mas João Azevedo, por sinal, deu agora 3 horas de serviço para 3 hotéis, eu acho que agora vai sair. Né? Mas você vai analisando direitinho como a construção civil, o empresariado local deu resposta a isso. O que se dizia antigamente? Não, Natal tem voo, tem hotel, tem turismo, tem demanda. Paraíba não tem voo porque não tem hotel. Não tem hotel, não tem turista. Resultado. Natal tinha 35 mil leitos, a Paraíba tinha 8 mil leitos há 20 anos atrás. Hoje, graças à construção civil da Paraíba, especificamente de João Pessoa, nós já temos, Adeilton, 24 mil leitos. Desses 24 mil leitos, você vai pegar os últimos 4 hotéis que foram construídos, foi pelo empresariado local. Você conta o Airbnb aí, não? Aí se for para a BNB, aí entra o flat, porque aí você tem 12 mil leitos de hotel e 12 mil leitos de flat, que aí entra o Airbnb, entendeu? E realmente tem sido um sucesso e, obviamente, que aí você tem que ter cuidado, habilidade, qual turista está chegando, porque você também não pode, né, estimular, né, o turismo predatório, porque isso é muito ruim. Você termina perdendo na qualidade de quem aqui chega. Porque nós temos praias belíssimas, você tem uma gastronomia diversificada e não deve a nenhum estado. Nossa gastronomia é um exemplo, quem aqui chega elogia, e acessível. Eu tenho uns parentes que moram no Paraná, eles ficam impressionados. Você chega e na beira-mar, um coco por R$2. Você chega em Santa Catarina, um coco é 10, 12, 15 reais, né? Então, isso é só uma referência. Então, nós temos competência, gente, entendeu? Está faltando aí, sabe, abrir as portas, incentivos para poder a gente ser mais competitivo, né? Acabar com determinadas barreiras que atrapalham, né? E eu falo com relação ao governo A ou B. Infelizmente, é a estrutura, né, das instituições dos fiscalizadores, que às vezes são muito conservadores, entendeu? Houve uma mudança no mundo, mas eles não acompanharam a mesma velocidade. Os conselhos é um exemplo disso. Você vê, por exemplo, essa questão de uma polêmica agora danada com relação a engorda de praia, né? De repente você mistura Tomé com Bebé, né? Não, isso para interesse do empresariado da construção civil. Não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma. Né? Eu disse a você,
Você pode fazer engorda ali numa faixa de praia de 200 metros, né, de mar adentro, não tem nenhum, não vai alterar em nada o gabarito dessa cidade. Os 500 metros eles vão ser preservados, porque nós, sindicato da construção civil, empresariado local, a gente não quer que saia desse gabarito aí não, Chico. A gente quer os 12,90, que é os 3 pavimentos lá na beira-mar, né? 12,90, 3... Explica melhor isso aí, porque muita gente é leigo no assunto. Tá? O que é, você tem uma lei, se eu não estou equivocado, de 88, né, eu acho que é 290, 298, ou desse tipo, aonde diz o seguinte, lei estadual está constituindo, que você tem, né, 12 metros da testada da quadra, certo. Você sai com 12,90 metros e dá 3 pavimentos triplos e um pavimento de lazer. Você pode fazer um tipo de faz subsolo, mas você não pode fazer mais do que 4 andares na beira-mar. Fazer um linguajar mais simples. E aí você tem uma tangente, né, continente adentro, até os 500 metros. Aí você vem naquele escalonamento, né? 4, 5, 6, 7, 8, até chegar nos 500 metros, 1, 12, 13 pavimentos. Isso facilita o quê? Você não privatiza a praia, como Copacabana, Boa Viagem, etc. Você não cria zonas de calor. Né? Você tem sol 24 horas, né? Porque quem está na beira-mar não está sombreando, né? Os prédios, os espigões não estão sombreando, né? Então isso a gente torce, graças a esse gabarito, graças a esse plano diretor, né? Essa lei de ocupação do solo. Né? Quem mais tem no Nordeste essa lei? Rapaz, Maceió tem, né? Maceió tem mais lá ainda. Recife se tem foi depois dos espigões. 8 Paraíba é referência, pode ter certeza disso, tá? Então, além disso, a questão da própria ocupação do solo tem muitas restrições. Você está entendendo? A questão de recuo de um prédio para outro. Você vê Copacabana colado. Eu morei lá com 10 anos de idade, eu tomei banho em Copacabana, tomei banho nu, viu? Com 10 anos de idade. Eu lembro como fosse hoje. Então você vê os prédios tudo colado, né? Entendeu? Tudo geminado, entendeu? Então o Paraíba não tem isso. Então a gente está de parabéns, sabe? O empresariado local tem um potencial enorme para evoluir e eu tenho certeza que com a luz do farol, né, com essas iniciativas tão belas, com esses projetos maravilhosos, só falta ela história ainda, para celebrar tem que ser visto, né? Então a gente precisa agora ter foco, né? Escolher quais são os pilares que a gente vai abraçar, para botar coisa para andar. E já estamos com um ano e alguma coisa, eu tenho Chico, essa cabreira maravilhosa, com a Adeilton, com você, José, e muitos outros. Tem muita coisa ainda para mostrar para o governo do Estado, para o governo municipal, para o governo federal, para essa bancada. Nós precisamos agora abraçar causas e tocar para frente, entendeu? Porque enquanto a gente está com essa energia bacana, boa, com esse otimismo, com essa fé, né? Porque eu digo sempre, sabe, que o pessimismo é a chaga da alma humana, né? Então a gente tem que correr, abraçar, ser otimista, e vai dar certo, não tenho nem dúvida. Estou com muita fé no farol. Você fez me lembrar agora de Ariano Suassuna, viu? Que disse que foi um evento no Palácio e o cerimonial não queria deixar ele entrar porque ele estava de sandália, né? Aí ele eu nasci nu aqui dentro, nu, com a tirada de sandália. Já andei nu. Andei nu aqui dentro. E ele contava também, disse que tomava banho no Rio Beberibe, em Recife, nu, né? E disse que um dia a polícia pegou e levaram para o quartel lá, né? E quando chegou lá, ele tem um irmão dele que era advogado, já conhecido, né? Ele disse, não, eu sou irmão de fulano de tal. Você é irmão do advogado? E tomando banho no Rio, ele disse, e qual é o problema? Disse, mas nu? Você não toma banho também não, delegado? Toma banho vestido? Aí ele disse, tá, fique preso aí. Fique preso. E você, Adélio, o que você complementa aí? O que você tem a dizer de todo esse momento que a gente viu, essas oportunidades que têm surgido para a gente aqui? Porque com quem eu converso lá fora, sabe? Veio a nossa Paraíba aí como, assim, a menina dos olhos, né? Quero me aposentar e morar em João Pessoa. E isso tem acontecido, né? Porque a gente tem visto aí que João Pessoa ganhou população, Natal e Recife não acompanharam ou perderam, né? Perderam, João Pessoa ganhou. Então isso demanda mais serviço, mais mão de obra, isso demanda mais produto, mais gente fazendo móveis planejados, mais gente construindo, mais gente querendo consultoria, né, Chico? Entendeu? Sem dúvida, vivemos um momento ímpar, né? Na história do nosso estado, principalmente na capital. E nós precisamos realmente
aproveitar muito bem pode- esse não- momento, É. com muita responsabilidade, como o Wagner falou, né? Essas questões legislativas, né? Que para alguns pode parecer que são entraves, que são problemas, mas eles também garantem a qualidade de vida, sobretudo no longo prazo, né? Um ordenamento da cidade, né? Para um crescimento organizado e que a gente consiga realmente, como o Chico falou, usar a referência de Chico, fazer um crescimento sustentável e não um voo de galinha, né? Então, de fato, a gente vive uma excelente oportunidade, diria não só pelo nosso esforço e competência, mas também um pouco pelo fracasso dos nossos vizinhos, né? Infelizmente, eles têm passado por algumas dificuldades, né? Recife, mais um crescimento desordenado, né? Natal também, por essa questão, uma dependência muito grande do turismo internacional. E a gente vive um excelente momento de construir, não só de aproveitar o momento presente, mas de construir um futuro sustentável mesmo, né? Então a gente está num momento muito bom, inclusive oportuno, para a atuação do Farol, para a existência do Farol, para ajudar nessa construção de longo prazo, para que a gente não tenha o que muitos já viveram, projetos de governo, né? Projetos de 4 anos que não têm continuidade, né? Que não prosperam. E um dos propósitos do Farol é esse, é que a gente faça de fato projetos de longo prazo e que, independente de quem esteja lá ocupando a cadeira, que dê continuidade, né? Que a gente não fique com obras, com projetos inacabados, que isso gera atraso para o nosso estado que tanto precisa evoluir, tem tanto por crescer ainda. Então, é um dos pilares do Farol é esse, é de a gente apontar o caminho, né? E cobrar também, né? De fiscalizar e de auxiliar, de estar ali, independente de quem assumir a cadeira, que vá somando, cada um colocando um tijolinho ali, uma pedrinha, e a gente construa um futuro melhor para todos nós, né? Uma Paraíba melhor para todos, né? Isso. Bom, gente, papo bom, passa rápido, já estamos chegando aqui ao final. O nome do nosso projeto aqui é o Bússola do Gestor, que aqui nós compartilhamos as experiências, como eu sempre digo, aqui só vem quem já amassou barro, pegando uma linguagem aí lá do meu interior também, que eu já amassei barro para fazer carne de taipa já, entendeu? Então, assim, pessoas que já fizeram e fazem as coisas acontecerem. Então, esse é o objetivo desse projeto aqui. E queria ver uma mensagem final de vocês aí. Pode ser para os membros do Farol, pode ser para a sociedade, pode ser para os jovens. Cada um diga aquilo que sente vontade no seu coração. O tema é livre, tá certo? E eu sempre pergunto, né, o que você faria de diferente se você pudesse voltar aí 20 anos no tempo, 30 anos, 15. O lapso de tempo aí, cada um tem o seu, né? Então, se você pudesse voltar, o que você faria de diferente? Chico já disse da outra vez aqui que desapegaria mais cedo, né, Chico, das coisas, né? Entendeu? Não sei se vai querer repetir, precisa de logo um spoiler. Ver se quando você fala sempre vem coisa boa, né? Espero ter outra mensagem aqui. Então, vou começar agora por você, Wagner. O que você diria aí para essa juventude, ou para empresários que estão começando, na construção civil, ou em cada ou até mesmo no propósito do Farol? Ser empresário não é fácil, né? Tem uma reforma tributária aí caminhando, que a gente não sabe como vai terminar. Mas mesmo assim, eu ainda ontem disse aos meus filhos, sabe, que eu tenho 4 filhos, uma engenheira fazendo doutorado, um médico, uma terceira está fazendo administração de empresa e pela manhã e terminando moda à noite. E o quarto já está aí no escritório, também bem caminhado. Eu disse a ele, não deixem de acreditar nos seus sonhos. Nós somos o que sonhamos, o tamanho nosso depende dos nossos sonhos. Não desistam. Essa juventude precisa acreditar mais. Eu queria a minha experiência, sabe, dos meus 63 anos hoje, lá nos meus 25. Como eu seria tão diferente, sabe? Seria menos materialista, o que eu fui tanto, sabe? Porque é impressionante como a gente não dá valor a coisa tão simples, né, Chico? Coisas tão boas, maravilhosas do dia a dia que a gente às vezes não valoriza e hoje a gente, quando perde, é que valoriza, né? Então, família, sabe, gente? Às vezes você tem um avô ali do teu lado, você passa, entra em casa, sai, não vai lá passar a mão na cabeça dele.
Quando ele parte, você vê o quanto era importante você estar lá todo dia passando a mão na cabeça do seu avô. Então, família, estudar. Não acredito no futuro de uma nação sem conhecimento. E o conhecimento passa pelo estudo, pelo colégio, pela faculdade, pela educação familiar, sabe? E é isso, sabe, gente? Eu acredito muito. Eu não faço outra coisa a não ser ficar nas minhas leituras modestas, entendeu? Ficar aprendendo com meus filhos. São João lá em casa foi uma festa, 4 dias de festa, com os filhos, entendeu? E conversando, discutindo, brincando. E hoje eu paguei um salário de um de 15 anos, que é o mais novo. Ele disse, você vai ganhar um valor X hoje para fazer uma planilha Excel. Ele chegou no escritório hoje pela manhã, deu um show. Disse, pai, e amanhã eu vou ganhar quanto? Eu disse, amanhã vai ser mais 100, só que a planilha amanhã é mais complexa. Então você começa, entendeu, a dar responsabilidade e a cobrar dos seus filhos. Muitas vezes você não teve por oportunidade. Você não teve. Eu, quando passei no Bradesco, foi a primeira atividade com o meu primeiro emprego, né, com 19 anos de idade, eu estava na roça com meu avô, né, na garupa do cavalo, entendeu? Lá no sertão. E eu era um bom datilógrafo, porque minha mãe trabalhava na prefeitura, coisa e tal. E eu sempre acreditei, sabe, gente? Eu não parava, sabe? Porque eu não acredito no futuro de quem gosta do trabalho, de quem não quer trabalhar. Então, trabalho, conhecimento, estudo, valorizar a família, sabe? É tudo. Ser otimista, sabe? Os otimistas já sabem, né? Ver a oportunidade nas dificuldades. Os pessimistas vê dificuldade nas oportunidades. É verdade. Então é isso. Um abraço a todos e muito obrigado pelo papo, José. Foi um aprendiz para mim, ao lado de Chico. Adeilton, essa figura que tem dado um exemplo de empreendedorismo na Paraíba, em João Pessoa. E pior, né, que eu ouvia falar tanto em Adeilton, vem conhecer graças ao Farol, viu? Né? Pois é, eu ouvi falar muito. Essa é uma das coisas, eu diria um ganho secundário, esse grande pool de amizade que estamos fazendo. E uma coisa que me chamou a atenção no Farol foi quando a gente fala, tal gestor, alguém ali conhece. Alguém tem aproximação. Tá um telefonema. Tá um telefonema. Essa questão que você falou de dar mais valor a quem está perto. Eu tenho um amigo meu que eu conversava muito com ele, ele dizia, Josué, eu não tinha filho na época, ele dizia, um filho, você tira a perna e dá para ele se precisar. E eu dizia, não é possível. Eu não tinha filho. Só depois que você tem filho é que você sabe o que ele estava dizendo. A mesma coisa que você falou aí é com relação ao pai e à mãe. Para quem não tem mais o pai ou a mãe, quanto daria agora passar 10 minutos com a pessoa? Pare e pense um pouquinho, sabe? Quanto eu daria passar 10 minutos com meu pai? E quanto eu tive essa oportunidade e não aproveitei, entendeu? Deixar Chico para o nosso presidente, nosso vice-presidente de honra. Estou representando Zé Carneiro. Pronto. Vamos lá. Qual é a sua mensagem aí para o mundo, tá certo? Lembre-se que você fala com o mundo por aqui, viu? Certo, vamos lá. Eu vou usar uma frase aqui, cara, de um coach americano, que é uma frase que eu escrevi no quadro dos meus filhos. Cada filho meu tem um casal de filhos, 13, 11 anos, e no quadro branco lá na sala, no quarto deles, eu coloquei uma frase e disse, eu quero deixar para vocês essa mensagem aqui. Eu não quero deixar para vocês patrimônio nenhum, não quero deixar nada. Só quero que vocês entendam isso aqui. Se vocês entenderem, eu cumpri meu papel de pai. E ela diz o seguinte, são suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então, eu acredito demais nisso, tem tudo a ver com o que Wagner falou. E, inclusive, eu construí uma frase própria que vai nessa mesma direção, que eu já usei também em alguns eventos, que eu digo assim, diante das dificuldades, nem se conforme, nem se revolte, se reinvente. Porque, assim, a vida é feita de obstáculos, é feita de desafios. E se conformar, aceitar o problema, não vai te levar a nada, ao contrário, vai te diminuir. Se revoltar também, talvez até piore. Então, se adapte e siga em frente. Isso é uma verdade que eu tomo para mim, assim, para minha vida. E eu, assim, sou muito feliz com essa decisão de vida, de ser otimista, de encontrar o caminho, né, de olhar a metade do copo cheio, de procurar soluções, ao invés de ficar só se lamentando, enfim. Então, eu acredito que você tomando essa atitude, você vai ser mais feliz, né? E a felicidade está aí, na jornada, né? Não é um fim, não, é nessa caminhada aí.
É isso. Beleza, eu falo algo parecido, mas com outras palavras, que das dificuldades, quer seja do dia a dia que vamos encontrando, ou de pessoas difíceis de lidar, eu digo que eu aprendi a nadar com jacaré sem ser comido, sabe? Entendeu? Então, como é que nadar com jacaré sem ser comido? E viver como um GPS, tá? Viver como um GPS. O GPS, de onde ele está, quando você erra, ele traça uma nova rota para você. Então, sempre olhar para frente, você tem mais chance de achar a saída do que você ficar reclamando, se lastimando. É como você ir andando, cai numa piscina, você pode bater embaixo, pular e seguir em frente, ou ficar, porque eu caí, vai achar o buraco ali da piscina ali, tirar o tampão e vai embora pelo ralo. E piora muito mais. Meu amigo Chico, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco, tá certo? E qual é a sua mensagem final aí nessa noite de hoje? Estamos gravando à noite, tá, pessoal? Permita-me, meu amigo, fazer aqui, né, nessa fala final, um agradecimento a vocês, né? Vocês, meus companheiros do Farol, a diretoria do Farol que tanto se empenhou, né, para esse encontro de hoje, esse evento, né? Pode parecer assim que é uma coisa muito rápida e simples de se fazer, mas não é, né? Nós passamos 2 semanas envolvidos nessa articulação, nessa organização, e eu gostaria de agradecer, né? Agradecer à diretoria, agradecer a todos os companheiros, os líderes do Farol por ter tornado possível esse momento assim tão expressivo para, né, ser colocado, né, com letras garrafais na nossa história, né, uma página na história do nosso Farol. Então, minha gratidão, e eu me sinto assim muito gratificado de fazer parte desse grupo, desse time. Eu trabalho há mais de 2 décadas, né, como consultor, né, com lideranças, construindo planos de desenvolvimento de regiões, de municípios e territórios, né, na Paraíba, né, a maioria dos que fiz foram fora da Paraíba, mas essa experiência do Farol, Wagner, para mim, tem sido especial, diferente, sabe? É uma experiência assim que me gratifica muito, tá? Fazendo parte dela. Então, minha gratidão a todos os meus queridos amigos, né, amigas que estão somando, né, conosco nessa construção. E numa reflexão, né, que foi dito aqui, a gente vai ficando mais reflexivo, acho que com o viver, o passar dos anos, né? Porque a vida ensina, né? A poetisa Cora Coralina disse que na escola da vida o tempo é o professor. Então, significa que a gente vai vivendo e vai tendo uma visão mais ampliada de coisas que a gente, quando jovem, não dava valor. Claro que na vida, a gente enfrenta muitos desafios, as coisas, né, nunca se apresentam assim, né, 100% fácil em todos os momentos. Algumas pessoas tentam desistir, enfim, né, mas tem um dito popular, que eu não sei bem de quem é a autoria, que diz que você não deve desistir não, né, porque diz que é preferível você chorar por não ter concebido do que conviver com o remorso de não tentar, né? Então, se não deu certo, não deu, mas o remorso de não ter tentado, eu não vou conviver com isso a vida, né? E finalizando, eu poderia dizer, né, quando você diz 20 anos, se você voltasse no tempo, né? E eu acho que, eu vou dizer diferente do que eu disse na vez anterior, né? Então, eu acho assim que a gente ter uma compensação, né, pelo trabalho, né? Para você ganhar a vida com dignidade, com o seu trabalho, quanto melhor você pode viver, como ou tendo, né, o necessário do ponto de vista material, isso não é pecado, não é, né, demérito para ninguém, pelo contrário, eu acho que é uma compensação pelo seu esforço, mas que isso não seja, né, uma ganância, que você não se deixe dominar apenas por essas questões materiais, né? Então, se eu voltasse 20 anos, eu começaria
né, a construir com mais ênfase, né, o patrimônio imperecível, né, que a gente precisa levar para outra dimensão da vida. E essa construção, obviamente, ela se dá com muito amor, né, pelo próximo, com muita doação, né, com a prática da caridade, da tolerância e a construção e o ajudar desinteressado. Eu acho que é isso que a gente leva, né, como legado para o outro lado, né, para outra dimensão da vida. Muito obrigado, prazer imenso estar com vocês aqui. Pegando esse caminho de gratidão, eu acho que não tem como estar mais grato do que poder tirar 3 pessoas de casa no dia de hoje. Eu sei que você está cansado, mas pelos seus olhos eu vejo que você está feliz de estar aqui compartilhando mais um pouco da sua experiência e dizer que esse projeto, a Bússola do Gestor, ele tem esse propósito, sabe? De, olha, escute quem fez, escute quem faz, aprenda com os seus erros, seus acertos, mas aprenda também com dos outros também. Então, quando eu trago aqui pessoas que já fizeram as coisas acontecerem, sabe, é exatamente para que a gente possa compartilhar, como eu sempre digo, né, também a frase não é minha não, tá, Chico? Mas se eu te der esse copo, você me der o copo, cada um sai com um copo. Mas se eu te der uma ideia, você me der uma ideia, cada um sai com 2 ideias, tá certo? E, então, assim, muita gratidão a todos vocês por essa noite. E, para finalizar, eu estava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, de propósito, de deixar uma mensagem duradoura, uma mensagem que ajude as pessoas a refletirem. Eu lembrei da minha professora, a professora Magui, com quem eu fiz um curso de programação neurolinguística. E ela ensinava bem do lado filosófico da coisa, não esse lado que fizeram com a neurolinguística aí, como com o coach também, enfim, com outras questões que a gente conhece muito bem. E ela dizia o seguinte, quando for tomar uma decisão, veja se é ecológica a sua decisão. E o que é ser ecológica? É bom para o meio? Opa, é bom para o meio. Então eu vou para a segunda pergunta. É bom para o próximo? É bom para o próximo. É bom para mim? Aí sim, aí eu tomo aquela decisão. Se todo mundo tomasse decisões sempre pensando assim, o mundo era outro. Entendeu? Então, pensem nisso quando for tomar decisão. É ecológico, tá certo? Porque quando a gente pega aí o farol, por exemplo, é bom para o meio, é bom para o próximo, é bom para a gente que está contribuindo. Então, isso, sempre que você tomar essa decisão, com esses pilares, você vai estar acertando, que é um pouco também da peneira lá de Platão, é isso? As 3 peneiras? É de Platão ou de Sócrates? Não conheço. Que ele diz que você vai me contar verdade, que você vai me contar ajuda a alguém, que você vai me contar... São 3 perguntas que ele faz. Quem tiver curiosidade, coloque aí no Google, aí tem um site que ensina, tá? Só procurar as 3 peneiras que eu não lembrei aqui. Pensei que vocês iriam lembrar para me ajudar, tá? Bom, gente, chegamos aí ao final deste episódio. Esse episódio foi pra lá de especial, porque foi um episódio que aconteceu, gravamos no dia em que tivemos aí um encontro aí histórico na Paraíba. Eu tenho certeza que essa semente plantada, tá certo? Pode até não dar os frutos que a gente quer, mas vai dar algum fruto. No filme A Descoberta do Paraíso, com o Gerard Depardieu, que ele fala sobre 1900, acho que é quando ele descobre a América, é 1000 e quanto? Que ele quer fazer a viagem, né? E a coroa não quer patrocinar, que ele diria assim, olha, custa menos do que um jantar desse aqui da coroa, tá certo? Vocês patrocinaram minha viagem, está lá no filme. E ele diz uma frase que é o seguinte, parta. Você pode não chegar aonde você quer chegar, mas você vai chegar em algum lugar. Agora, ficar parado, realmente você não vai a lugar nenhum. Meus amigos, muito obrigado a quem nos acompanhou, vai lá, vê os outros episódios, compartilha, faz aí suas considerações, que você que vai ajudando nós aqui a construir um projeto cada vez melhor. Valeu, pessoal!